Independente das crenças individuais, é provável que todos já tenham refletido sobre como seria o fim do mundo. Não se trata apenas do famoso apocalipse. Algumas pessoas acreditam que, em um futuro distante, um meteoro pode colidir com a Terra e exterminar a humanidade, como aconteceu com os dinossauros. Outros acreditam que guerras, ou até mesmo a natureza humana, levarão ao fim de tudo, ou que um vírus pode se espalhar entre as pessoas. Mas o que diz o último livro da Bíblia, conhecido como Apocalipse, sobre essa questão? Este livro é um dos que mais impactam as pessoas, apresentando figuras assombrosas como bestas, os 4 cavaleiros do Apocalipse, anjos, demônios, pragas de gafanhotos e muito mais. No vídeo de hoje, vamos explorar como a Bíblia descreve o fim dos tempos segundo o Apocalipse. E antes de tudo, se você ainda não está inscrito no canal, desça um pouco e clique no botão vermelho para se juntar a nós. Não se esqueça de deixar seu joinha se você estiver gostando do conteúdo. Até hoje, muitas pessoas se perguntam se o mundo realmente vai acabar e como isso poderia ocorrer. De acordo com a Bíblia, a resposta está no último livro, o Apocalipse, que afirma que o fim dos tempos um dia chegará e que esse momento não será nada agradável. O que está escrito no Apocalipse vem de um profeta que teve várias visões e registrou tudo com histórias aterrorizantes, quase como em um filme de terror. Portanto, prepare-se, pois, segundo a Bíblia e o Apocalipse, o fim do mundo será marcado por catástrofes naturais, o escurecimento do céu, a liberação de um exército de demônios e uma série de outros eventos ruins. No entanto, é importante lembrar que, no final, o bem sempre triunfará sobre o mal. Agora, vamos explorar a história contida no Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. No início da era cristã, havia uma grande opressão causada pelo Império Romano. O Império Romano perseguia a comunidade judaico-cristã da região do Mediterrâneo durante esse período. Os romanos promoviam a ideia de que o imperador era o senhor do mundo, quase como um deus na terra. Contudo, os cristãos acreditavam que Jesus era o verdadeiro Senhor. Em meio a esse caos, o governo criou um sistema que controlava a vida de todos, obrigando o povo a prestar culto ao imperador como se ele fosse realmente uma divindade. Além disso, esse novo sistema também explorava a produção agrícola da sociedade, o que resultava na exploração dos mais pobres para sustentar os privilégios dos ricos. Essa situação claramente ia de encontro aos princípios cristãos que incentivavam a partilha de bens e defendiam que todos eram iguais, independentemente de classe social. Foi neste cenário de divergência de ideias que as tensões entre humanos e cristãos começaram a aumentar. Neste contexto violento e hostil, João, o profeta e autor da Revelação, surgiu. Os 4 evangelistas seriam os responsáveis por escrever o último livro da Bíblia. Segundo as narrativas, João teria tido uma visão do fim dos tempos e escreveu o livro da Revelação, mais conhecido como o Apocalipse. Esse livro foi escrito em 95 depois de Cristo, na pequena ilha grega de Patmos, situada no mar Egeu. Nele, o profeta João relatou conversas e revelações que Jesus Cristo lhe fez, mostrando como seria o fim daqueles dias, repleto de caos, mas com a promessa de que o bem triunfaria sobre o mal. Assim, surge uma das histórias mais impressionantes e assustadoras da literatura universal, o Apocalipse, que fala sobre o fim do mundo. Vale lembrar que a Bíblia é um texto antigo e suas histórias e símbolos podem ser interpretados de diversas maneiras, refletindo as visões e significados pessoais de cada um. Agora, vamos explorar o que o Apocalipse diz sobre o fim dos tempos, segundo a Bíblia. Imagine que você está tranquilamente caminhando pela rua quando, de repente, várias pessoas ao seu redor somem inexplicavelmente. Como isso é possível?
Elas simplesmente desaparecem em um instante, como se ativassem uma fumaça mágica. Você olha para os lados e percebe que a cidade se torna completamente vazia. Não foram apenas as pessoas próximas que sumiram, mas também muitas outras, em diferentes partes do mundo, deixando para trás apenas suas roupas no chão. Com isso, o mundo entra rapidamente em um estado de caos. Muitos acidentes começam a acontecer, pois motoristas que estavam dirigindo ou pilotos de avião desaparecem, gerando um verdadeiro tumulto. Os hospitais ficam superlotados com as vítimas dos acidentes e, para piorar a situação, vários médicos e enfermeiros também somem. Esse evento de desaparecimento em massa e o caos resultante seria o início de todo o apocalipse, e essa jornada é o que chamamos de arrebatamento, que envolve a partida dessas pessoas. As pessoas que desapareceram foram salvas da terra, livrando-se de um grande problema que estava prestes a começar. Após o arrebatamento, inicia-se o apocalipse, com várias catástrofes naturais ocorrendo ao redor do mundo, além de guerras e conflitos que resultam em destruição. Podemos dizer que depois do arrebatamento, começa um verdadeiro reinado do terror na terra. Enquanto isso, no céu, Jesus possui um livro especial em suas mãos, um livro selado com 7 selos. A cada selo que ele abre, algo terrível acontece na terra. Os 4 primeiros selos liberam os temidos 4 cavaleiros do Apocalipse, que assim que são soltos, correm direto para o Ternsheba, a terra, criando um cenário de guerra, desordem, fome e morte. Quando Jesus abre o primeiro selo, o primeiro cavaleiro do Apocalipse surge montado em um cavalo branco, com um arco na mão e uma coroa na cabeça. Este primeiro cavaleiro representa o Anticristo, que aparece em meio ao caos como se fosse um líder ou uma figura política importante. Com sua grande sabedoria e habilidade de persuasão, esse cavaleiro consegue convencer os poderosos líderes a estabelecer um novo tipo de governo. No entanto, algumas pessoas interpretam que esse primeiro cavaleiro simboliza Jesus Cristo. Após a chegada desse cavaleiro, Jesus abre o segundo selo, liberando outro cavaleiro que monta um cavalo vermelho e empunha uma espada. Este cavaleiro vem à terra para retirar a paz das pessoas e incitar uma guerra ainda maior, fazendo com que elas lutem entre si. Em seguida, o terceiro selo é aberto e o terceiro cavaleiro do Apocalipse surge, trazendo fome ao mundo. Montado em um cavalo preto, ele carrega uma balança, simbolizando ofertas exorbitantes e, portanto, a escassez de produtos. Neste ponto, a terra se transforma em um caos, com as pessoas lutando e passando fome. Aproveitando essa situação, um governo ou algo semelhante começa a se unir, buscando dominar a terra. Tudo ficaria muito caro, tornando difícil para as pessoas comuns se alimentarem, o que resultaria em fome generalizada. Quando o quarto selo é aberto, aparece o último cavaleiro do Apocalipse, montado em um cavalo amarelo. Ele simboliza a morte e traz consigo mais pragas, fome e guerras, piorando ainda mais a situação já precária. Com a abertura do quinto selo, João tem uma visão das almas daqueles que foram fiéis a Deus até o último momento. Pessoas que, na época, foram perseguidas e perderam suas vidas por causa de sua fé. João observa que esses indivíduos que adoravam a Deus até o fim se tornaram mártires e perguntam a Deus como ele resolverá todos esses problemas e como fará justiça. Deus responde que elas devem esperar um pouco mais, pois na terra ainda existem cristãos que precisam provar sua fé. Ainda não era o momento. Durante esse período, algumas pessoas acabaram se corrompendo com o sistema, enquanto outras se dedicaram a fazer o bem. O mundo vivia em um verdadeiro caos, o que se tornava um teste para ver se as pessoas continuariam a seguir a Deus, apesar das dificuldades. Havia uma luta contra o medo, a opressão romana e outros desafios. Cada um colheria
os frutos do que havia semeado. Aqueles que lideraram uma vida boa teriam suas recompensas, enquanto aqueles que se converteram mais tarde enfrentariam um julgamento. Porém, esse julgamento não era uma oportunidade de salvação, mas o último julgamento, onde as verdadeiras intenções seriam avaliadas. No sexto selo, João viu que aqueles que permaneceram fiéis a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, no final teriam tudo em ordem e que tudo ficaria bem. Após essa visão, ele abriu o sétimo selo. Assim, as 7 trombetas foram entregues aos 7 anjos, que começaram a tocá-las uma a uma. Cada trombeta tocada provocava eventos catastróficos na terra. Quando o primeiro anjo tocou sua trombeta, uma chuva de pedras, fogo e sangue atingiu o planeta, destruindo o solo e a vegetação. Depois de toda a guerra e conflito, a Terra começou a se desintegrar de verdade. Com o som da segunda trombeta, um grande meteoro caiu nos mares, devastando 1/3 da vida marinha e causando ainda mais destruição. Em seguida, ao soar da terceira trombeta, outro meteoro atingiu a Terra, desta vez caindo em rios e lagos, o que resultou na destruição de muitas vidas aquáticas e na perda significativa da água doce no mundo. Quando a quarta trombeta foi tocada, 1/3 do brilho do Sol, da Lua e das estrelas foi perdido, deixando o céu completamente escuro. E para piorar, a quinta trombeta trouxe uma praga terrível, uma infestação de gafanhotos que devastou a terra. Segundo a Bíblia, esses gafanhotos aparecerão no céu como uma enorme nuvem de fumaça, cobrindo tudo e atormentando os infiéis. No entanto, não se trata de gafanhotos comuns. Eles são venenosos, possuem caudas de escorpião, armaduras de ferro, dentes de leão e rostos que lembram o de mulheres. Esses seres são realmente monstros. Não são gafanhotos normais. Deus, então, ordenou que esses monstros não exterminassem a humanidade, mas que os atormentassem por 5 meses. João descreveu que durante esse período as pessoas buscarão a morte, mas não a encontrarão. Mesmo desejando morrer, a morte fugirá delas. Nesse cenário, o sofrimento se intensificará na terra. Depois, ao soar da sexta trombeta, um exército de demônios é liberado, causando a morte de 1/3 da humanidade, enquanto os gafanhotos estão ali apenas para causar sofrimento. Com a chegada dos demônios, antes que a sétima trombeta seja tocada, muitas coisas ruins ocorrerão na terra, fazendo dela um verdadeiro inferno repleto de novas pragas e desastres naturais. Segundo a Bíblia, Israel será o único país estável e seguro durante esse período. Enquanto isso, o Anticristo, também conhecido como a Besta ou Satanás, reunirá todas as suas forças para entrar em guerra contra Jerusalém. Quando essa guerra começar e Israel enfrentar seu pior momento, prestes a ser destruído, Jesus retornará à Terra com seus exércitos celestiais para libertá-la do Anticristo e de seus seguidores. Ele permitirá, até o último instante, para observar e ver quem realmente foi fiel a ele. Assim, no momento da chegada de Jesus, ocorrerá uma grande batalha, na qual o Anticristo será derrotado e preso no abismo por 1000 anos. Após essa vitória, uma nova era se iniciará. Jesus Cristo inicia a era conhecida como o Reino dos 1000 anos. Durante esses 1000 anos, haverá paz e tranquilidade, com ele reinando sobre a terra, mas isso se aplicará apenas às poucas pessoas que sobreviveram. No final desse período, o Anticristo será solto e poderá sair de sua prisão por um breve momento. No entanto, segundo as visões de João, não se sabe exatamente quanto tempo essa liberdade durará. Nesse breve período, o Anticristo tentará reunir um exército, mais uma vez, para pela última vez, desafiar o Todo-Poderoso. Ele tentará invadir Israel, movendo suas tropas para o sul, hoje conhecida como o norte da África, Egito e Líbia. Assim se inicia a batalha final entre o bem e o mal.
Dessa vez, Jesus não o deterá. A luta precisa chegar ao fim. Deus enviará fogo do céu para destruí-lo, e Satanás será finalmente lançado em um lago de fogo e enxofre, onde ficará por toda a eternidade. Segundo a Bíblia, após tudo isso, novas promessas se cumprirão. Após a guerra e todas as provações, ocorre o famoso juízo final, onde os justos são encaminhados para o céu e os pecadores para o inferno. Depois disso, o sol brilha novamente e um novo mundo e uma nova vida surgem em paz e tranquilidade. Segundo a Bíblia, nesse momento Deus cria um novo céu e uma nova terra, pois a primeira foi completamente corrompida pelo pecado. Neste novo reino do bem, os novos habitantes viverão felizes e em harmonia, em um lugar onde Deus está constantemente presente. Todos compartilham as bênçãos do paraíso e, ao contrário da terra lá atual, naquela nova realidade, não há tristeza, dor ou sofrimento, pois todos já passaram por essas experiências. A Bíblia afirma que nesse lugar não haverá luto, pois a morte não existirá mais. Assim, mesmo após todo o caos, guerras, fome e desastres, um novo tempo de paz e alegria se instaurará. O Apocalipse traz um final feliz para aqueles que temem a Deus, conforme descrito na Bíblia. Nesse cenário, a humanidade viverá em harmonia com Deus, e com isso, as dores e ciclos de sofrimento o acabarão, eliminando de vez todo o mal e os pecados da terra. Esse seria, então, o fim dos tempos, onde o mundo chegaria ao seu fim, e as pessoas sofreriam por um longo período, mas no final, tudo se resolveria para aqueles que amam a Deus. Vale ressaltar que tudo o que discutimos é um resumo, já que o livro é extenso e foi escrito há muito tempo. Cada pessoa pode ter uma visão e interpretação diferentes dos textos, que também podem se relacionar com eventos do mundo atual. Estamos aqui para respeitar a opinião de todos, apresentando apenas uma das várias perspectivas sobre o Apocalipse. É importante lembrar que essa é a visão do Apocalipse descrito na Bíblia, o livro sagrado do cristianismo, e cada um tem sua própria interpretação sobre o fim do mundo. Se vocês gostaram desta visão resumida, deixem seu like agora mesmo. Aproveitem para compartilhar este vídeo nas suas redes sociais e mandá-lo para os amigos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito, confira os outros vídeos do canal, pois tem mais conteúdos por vir. Muito obrigado pela sua visualização